Eu queria, para fazer essa mesa de abertura desse seminário, convidar os professores Silvio Canuto, que é pró-reitor de pesquisa da USP, e o professor Paulo Saldiva, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados, para comporem a mesa aqui. Antes de iniciar e passar a palavra aqui para os nossos professores que vão fazer a abertura, eu queria fazer uma rápida fala explicando esse seminário, dizer primeiro que ele é composto de 3 sessões, de 3 seminários. Hoje é a primeira, nós teremos uma segunda no dia 14 de maio e uma terceira no dia 18 de junho. Eu queria dizer que a gente tem um grupo de pesquisa aqui na USP que surgiu da observação de que na gestão da cidade de São Paulo, na última gestão, entre 2012 e 2016, houve um grande número de professores, docentes, pesquisadores da USP implicados diretamente em cargos bastante relevantes da gestão, de secretaria, de diretorias. O próprio prefeito, Fernando Haddad, é professor da USP, a Anistela também primeira-dama, era e é professora da USP, tivemos o Luiz Massoneto, que está aqui presente, secretário, a Leda Paulani, professora da FEA, também secretária, a Úrsula, que é professora da IASH, que era adjunta, o Nabil Bonduque, eu mesmo, temos aqui o Fábio Marisa, a Luciana Rory, muita gente que era professor docente, pesquisador e que tomou parte da gestão. Esse era um primeiro ponto. O segundo ponto é que, quando ela terminou, a gente pensou que essa forte participação da USP era um potencial de pesquisa e de reflexão que não poderia ser jogado fora. Em que sentido? No sentido que a gestão complexa, a complexa governança das grandes metrópoles, eu não estou falando aqui metrópoles como região metropolitana, estou falando metrópole como as grandes cidades do mundo, e o fato que nós temos em São Paulo um laboratório excepcional, mundialmente falando, já que é a 5ª maior cidade do mundo, a complexa governança das grandes metrópoles hoje no mundo é um dos maiores desafios dentro da questão urbana, que vem se tornando hoje, cada vez mais claramente, o principal nó e a principal questão de governabilidade em todos os países do mundo, inclusive no Brasil. Então nós tínhamos aqui uma oportunidade absolutamente incrível de não só trabalhar olhando para trás em relação às experiências vividas durante essa gestão, as experiências colocadas em práticas, as propostas feitas, como a transformação de tudo isso e dessa prática e desse aprendizado em pesquisa científica visando o futuro. Então, visando justamente o avanço da reflexão sobre a complexa governança de grandes metrópoles. Então, por isso, nós constituímos, com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, logo após, nós constituímos um núcleo de pesquisa chamado em políticas públicas para as metrópoles contemporâneas, que a gente deu o nome mais curto e mais amigável de Escola da Metrópole. E esse núcleo de pesquisa abrigado na Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, depois, a convite do professor Paulo Saldiva, pela importância do tema e pela potencialidade dessa reflexão, se tornou também um grupo de estudo do Instituto de Estudos Avançados da USP, um grupo de estudo Escola da Metrópole. Então, o primeiro, vamos dizer, evento que a gente realiza, esse seminário, no qual a gente tenta fazer um pouco duas coisas. Primeiro, trazer as experiências práticas, vividas e aplicadas com os seus desafios, seus erros e seus acertos na gestão da cidade de São Paulo como uma grande metrópole mundial, olhar para essas experiências no sentido de entender o que foi feito e se foi bem feito, entender quais as perspectivas para frente, entender isso numa visão crítica acadêmica dentro da universidade, tá certo? E entender isso também como uma perspectiva de reflexão por meio de mestrados, doutorados que já estamos realizando com pesquisadores que já fazem parte do núcleo, já estão realizando seus mestrados e doutorados, no sentido de pensar para frente quais são as perspectivas que essas experiências podem trazer como contribuição da Universidade
Universidade de São Paulo para esse tema complexo da gestão das grandes metrópoles no mundo, né? Então, era essa introdução que eu queria fazer para dar um pouco de sentido, né, em vocês entenderem qual é a razão desse seminário e qual é a razão desse grupo de pesquisa. E agora, então, eu encerro aqui passando a palavra, a começar para o professor Paulo Saldiva, para quem eu quero fazer um grande agradecimento, porque ele teve a visão de perceber a potencialidade dessas pesquisas e dessa discussão e a importância, e, portanto, nos convidou para formarmos um grupo de estudo dentro do Instituto de Estudos Avançados, e é o que nós hoje estamos aí por causa dessa iniciativa. Muito obrigado, professor. Eu passo a palavra, então. Bom dia a todos, é um prazer ver esse anfiteatro cheio, mostrando que qualquer que seja, por qualquer régua que formos medir, esse evento é oportuno e necessário. Pela juventude das pessoas que estão aqui, pela necessidade, quando a gente vê que existe uma força muito grande para a gente estudar cidades, uma vez que a cidade de São Paulo é tão intensa que você não pode ficar indiferente a ela. É uma cidade que não permite indiferenças. E isso explica por que a USP é hoje a segunda universidade do mundo em publicações. A primeira é a Columbia, quando você vai no Web of Science e põe Cities. A primeira é a Columbia, onde houve um esforço direcionado a partir da prefeitura de estimular que a Columbia tivesse um núcleo para propor soluções para o ambiente urbano baseado em pesquisa. Aqui não, aqui isso surgiu por iniciativas de pessoas físicas, porque ao chegar aqui, sair daqui, o entorno, a intensidade da cidade faz com que nós tenhamos um interesse pessoal nisso. Isso tem um problema, porque embora a gente produza quase o mesmo número de tijolos, de peças de conhecimento, que a Columbia, na Columbia você faz prédios. Aqui, não, você não consegue organizar isso de uma forma a construir edifícios de políticas públicas. Isso também, eu queria agradecer muito esse grupo, o de Escola das Metrópoles, porque logo que nós começamos no EA, a ideia, a gente fez um núcleo de cidades que está evoluindo para Big Data em cidades, para produzir, então, tomando partido dessa pletora de informações que nós temos. São Paulo tem bons dados. É uma das poucas cidades que combina contrastes de vulnerabilidade com a disponibilidade de dados do meio ambiente físico, econômico e cultural. Você tem o endereço de onde as pessoas morrem, e você pode ver que o risco de uma criança não completar o primeiro ano de vida na cidade de São Paulo varia cerca de 16 vezes, conforme o CEP. Você tem o risco de morrer de infarto varia 8 vezes. E às vezes estão lado a lado. O virtuoso e o negativo estão lado a lado. Por que funciona lá e não funciona aqui? Qual é o problema disso? E eu também havia a nossa proposta de fazer um núcleo de formação de novas lideranças políticas, porque eu tenho a impressão que os partidos não estão formando, não estão exercendo seu papel de formação. E eu imaginava que haveria espaço para que para um tipo de político que utilizasse ciência como base, quer dizer, aquela implementation science. Então, existem universidades que podem dar curso de política muito iguais ao da USP, mas quando você vai discutir água, solo, energia, clima, que você precisa de dados científicos, talvez a USP tenha um espaço privilegiado para que o indivíduo, um aluno dessa escola, possa conversar com diferentes atores, às vezes com posições antagônicas. Também tem um aspecto científico, além da necessidade da cidade, a Science em 2015 e a Nature em 2016 fez um chamado para a ciência das cidades. Isso se explica pela complexidade do tema isso tem até no DNA da nossa evolução, né? Quer dizer, nas cidades é que a gente... quando a gente... eu estou enrolado, mas juro que melhor. A emoção, às vezes... Quer dizer, já parto do nível cognitivo reduzido, e quando a emoção vem o fogo e
E você não consegue falar. Mas os hominídeos resolveram apostar num cabeção. Né? Quer dizer, um monte de neurônio que demora para fazer conexão a partir de experiências. Então a gente não é páreo para nenhum bicho. Não temos garra, não temos força, mas a gente resolveu trabalhar junto. Para isso, você tem que ter o bipedalismo, para poder usar a mão e desenvolver a criatividade, e ter alguém que cuide, e trabalhar conjuntamente. É assim que a gente funcionou. E é interessante que a gente trabalha junto por necessidade, pela nossa fragilidade e também por hormônios. Aquele mesmo hormônio que faz o útero contrair, fazer passar um cabeção por um canal estreito, que é a ocitocina, ele também desperta sentimentos de empatia, colaboração e trabalhar junto um com o outro. Também tem um hormônio do egoísmo, né? Quando falta água, por exemplo, a vasopressina que faz o rim absorver água, ele também diminui esse foco amoroso. Primeiro eu e depois os meus e depois os outros. Então hoje o Brasil dá para entender que está com muita vasopressina e pouca ocitocina. E quando esses hominídeos começaram a depender... Então, dependendo do ambiente, a gente evolui a criatividade possível dentro daquele cabeção. Ela era exercitada dependendo das dificuldades que você tinha. Tanto que as civilizações surgiram à margem do Nilo, à margem do Eufrates, dentro de uma cratera de vulcão ou em cima dos Andes, porque não tinha outro lugar para ir. Enquanto os nossos índios tinham estabilidade tecnológica por 60 a 80 mil anos, porque bastava mudar de lugar, a comida passava voando, estava dentro do rio, estava andando na árvore. Quando você não tinha para onde ir, você tinha que produzir o seu alimento. E como todo mundo disputava o mesmo espaço, você tinha que se fortificar. E isso foi a dificuldade e a interação que fizeram as cidades existirem a partir de mais ou menos 100 mil anos atrás. Só que quando estava no Paleolítico, né, você tinha 20, 40 pessoas, quando você tinha um medo ou uma festa, você punha 20, 40 pessoas no mesmo lugar, que eram aquelas comunidades, e todo mundo conversava olhando um para o outro. Do ponto de vista de analogia biológica, vírus e bactéria fazem isso. Não tem núcleo, as moléculas se encontram, isso dá uma grande agilidade, mas diminui a complexidade. Para você ir tendo mais habilidades, quer dizer, quando você tem indivíduos que são melhores para pescar, outros para caçar, outros para guerrear, outros para construir, você cria diferentes corporações e, do ponto de vista biológico, diferentes órgãos, e esse organismo vai ganhando complexidade. Só que o encontro do bem comum, que era fácil, depende de integração e depende de princípios. Ou seja, a informação, a gestão de cidades, ela depende da informação científica precisa, mas de princípios. Porque não vai ter consenso. Quem vai ocupar essa rua? Vai ser transporte individual ou coletivo? Quem vai usar esse espaço? Vai ser um parque ou uma corporação? Tudo isso tem interesses legítimos das corporações, você precisa decidir baseado em alguma coisa. Eu comparo com a minha situação de joelho agora. Eu caí da bike, eu estou com o joelho ruim, eu tenho que descer essa escada. Eu recebo informações precisas do meu tendão, da minha visão, do meu cerebelo, para eu poder descer a escada e não cair. E se eu estiver caindo, vai ser processado para salvar um joelho. E se eu tiver um bebê no colo? No mesmo momento, pode ser que a partir de princípios, eu resolva sacrificar meu joelho em benefício do bebê. Mas se o lóbi do joelho for mais forte que o do bebê, eu vou usar o bebê como almofada para não quebrar o meu joelho. Bom, então é disso que nós estamos tratando. Como você, numa cidade complexa, você vai administrar os conflitos e determinar o bem comum. Se eu imaginar isso, então, como um órgão, como sempre eu faço a metáfora urbana,
São Paulo é uma senhora de 464 anos, com arteriosclerose veicular por trombos metálicos, tem diarreia aquosa nos rios, diabetes porque usamos a energia de forma perdulária, temos insuficiência renal porque a gente não filtra água, quando chove faz edema, quando não chove desidrata e faz febre. E os neurônios dirigentes têm um pouco de Alzheimer, porque eles esquecem rapidamente o que a gestão anterior fez, ou mesmo o que prometeram durante a sua campanha. Bom, essa complexidade, como a doença, eu já vi muita gente mudar por causa da crise, assim como foram na Mesopotâmia, assim como foi no Egito, quer dizer, as dificuldades fazem despertar o ímpeto criativo e as soluções. Eu sou otimista em relação à cidade. Eu acho que, então, por isso que eu acho que o entendimento da cidade, também para a universidade, é uma oportunidade única, porque ela é um campo de diálogo natural, que envolve modelagem, envolve processamento de dados, envolve praticamente todas as áreas do conhecimento que a universidade tem, e seria uma boa plataforma de interação entre as ciências naturais e as ciências humanas. Bom, isso tem a cara, o focinho e o rabo do IA. O IA é um lugar que serve para fazer encontro, e desse encontro procurar fazer ciência complementar. Então dá para entender, eu como diretor do IA, que sou um médico tosco, eu sou patologista, eu vejo morto, quer dizer, mas o morto me permite ver a impressão digital da cidade naqueles corpos. Eu vejo a poluição, eu vejo você acha que envelhecer na cidade, o cuidado que tem para uma pessoa que tem um AVC ou um Alzheimer é igual? Quando a família não tem condições, vai ter cuidador, vai ter colchão de água. Como é que funciona isso? Como é que a gente acerta isso? Como é que a gente faz uma cidade mais compassiva, baseada em conhecimento? Como é que a gente define prioridades? É disso que trata a escola de Metrópole. Então eu não podia estar mais feliz de ter a honra, e agradeço o grupo por ter, viu, Anistela, de ter feito isso aqui dentro, porque é uma oportunidade da gente exercer a interdisciplinaridade. Eu aconselho, eu tenho 2 conselhos, você vai ficando velho, vai crescendo um órgão virtual chamado bedelho, que é uma espécie de ectoplasma, né, que sai, né? Eu sugiro a transcrição e fazer um dossiê desses encontros. Eu sugiro que vocês interajam com... A gente está com o grupo da geografia das cidades, que a gente tem geografia espaço urbano, que está fazendo cartografia de violência, de clima, de mortalidade, de mapas de diferentes níveis. Eu acho que tem iniciativas de Big Data agora com editais FAPESP, que permite que você processe dados de caminhabilidade, por exemplo, usando os marcadores de passo com GPS de 11 milhões de pessoas. Que se procure conversar com o grupo de estudos das cidades, o Observatório das Metrópoles, o pessoal do urbanismo. E aqui a vantagem, e a última coisa que eu vou falar, é que você pode chamar quem você quiser, de dentro ou fora da USP. Gente que nem tenha título acadêmico, porque alguns saberes estão na mão de pessoas que não fizeram isso. E a gente tem um mapa, que eu sempre digo, de vida, que a NASA mandou para pesquisar vida inteligente em outros planetas, e fotografou o Brasil, e as sérias evidências de vida inteligente fora da USP. Foi uma surpresa para nós. Então, eu acho que a gente... E na minha sala pegou um buraco negro, que eu estou ainda querendo saber. Então eu acho que a gente pode tomar... Aproveitem o IA, aproveitem a liberdade única que esse espaço dá. Onde vocês não são limitados por conselhos, por regimentos. Então, exercitem esse dom, esse espaço. Por isso que eu achei que, não só por uma questão pessoal de ter orgulho como diretor, ter um grupo como esse, mas por achar que o EA talvez fosse a ambiência mais adequada para desenvolver um estudo com a complexidade de vida das cidades nossas, que são extremamente complexas. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Silvio, pelas palavras e pelo acolhimento aqui do nosso grupo de estudos. Antes de passar a palavra para o professor Silvio, queria só fazer 3 citações que eu não fiz e deveria. A primeira é um agradecimento especial à professora Anistela Haddad, que está aqui, que coordenou tudo, porque eu estou aqui sentado, mas, na verdade, quem realmente é boa de organizar tudo aqui é a Anistela, o André Quack e a Mariana, que estão ali, que fizeram toda a parte de organização. Eu queria dizer também que esse nosso grupo de pesquisa foi prontamente acolhido e teve o apoio institucional da École Urbaine, da Escola de Ciências Políticas de Paris, Sciences Po, por meio do professor Patrick Le Gallès, que dá um apoio formal e oficial. Então, a gente tem uma interação aí de pesquisa internacional. E a segunda coisa que eu esqueci de falar, muito importante, é citar que este evento está sendo financiado por uma chamada de financiamento que a gente recebeu da CAPES, né? Então, nesses momentos, é importante a gente ressaltar isso e agradecer a CAPES. Eu queria passar a palavra ao professor Silvio Canuto, pró-reitor de pesquisa da USP, a quem eu também agradeço pelo apoio e pela força que vem dando a grupos de pesquisa como o nosso, incluindo o nosso aqui. Muito obrigado, professor. Obrigado. Bom dia. Tá ligado, João? Tá ligado, mas é meio fraco. Então, eu sou nordestino, eu sei gritar. Bom dia a todos, satisfação muito grande estar aqui. Queria agradecer ao João pela oportunidade, queria também agradecer ao Saldiva e queria especialmente agradecer à Anistela, que fez o primeiro contato conosco para participar aqui. Queria dizer que é uma satisfação grande, realmente ver a casa cheia mostra que, de fato, o que eu tinha no radar se configura. Quer dizer, uma das coisas que nós temos, de fato, pensado na política da pró-reitoria é exatamente você fazer projetos que sejam transdisciplinares, interdisciplinares, ou como você queira chamar. E esse problema de cidades começou a entrar no nosso radar por várias razões. Primeiro, porque nós temos outros grupos NAP, que obviamente você sabe que são ligados à pró-reitoria, que tratam desse tema. Depois, à medida que as coisas vão passando, nós começamos a verificar como essa área tem expandido e quais são as preocupações realmente que são muito importantes. Então, esse tipo de coisa começou a entrar, portanto, é muito oportuno que eu venho aqui. Estava conversando pouco antes, tanto com o João como com o Paulo Saldiva, que a importância da gente talvez se aproximar do EA, porque nós temos todo o interesse em fazer um projeto, talvez, que seja uma coisa mais ampla, portanto, envolvendo, possivelmente, talvez até outros NAPs que sejam envolvidos, que queiram participar. O fato concreto é que é um tema que não dá mais para a gente ignorar, embora a Universidade de São Paulo tenha vários grupos relacionados com isso, parece não haver ainda uma questão do ponto de vista institucional, ou seja, uma coisa que seja um pensamento da USP sobre o tema. Sobre esse aspecto, só para dar um exemplo, recentemente nós tínhamos também a preocupação muito parecida com essa que nós temos agora, relacionada com essa questão de inteligência artificial. Inteligência artificial, assim como o City Science, está expandindo em todos os lugares, todas as grandes universidades do mundo têm pensado nesse tema, e nós percebemos claramente que nós estávamos um pouco atrasados nessa questão. Então, só para você entender a dinâmica, nós fizemos, então, inicialmente, nós fizemos um edital, de inteligência artificial, em todas as áreas, em todos os temas, e esperavam, portanto, prospectar as pessoas que trabalhavam no tema. Então, nossa expectativa era, obviamente, encontrar alguma coisa como 30 grupos, alguma coisa assim, e, para nossa surpresa quando você pensa antes, porque como você vê o resultado depois, você percebe que realmente era até previsível isso que aconteceu. Nós tivemos mais de 100 propostas. Então, com isso, nós tivemos duas coisas que são interessantes. Primeiro, que a gente começou a perceber que essa questão da inteligência artificial ela permeava todas as áreas e todas as unidades. 33 unidades da USP participaram com projetos. Isso mostra que, possivelmente, quer dizer, não somente vocês que trabalham com questão de cidade, possivelmente deve existir também outras pessoas que poderiam contribuir para a temática que talvez não estejam sendo envolvidos ou voluntariados nesse momento. Então, com essa questão, nós conseguimos fazer, portanto, um grupo. E submetemos, portanto, exatamente ontem, que era o último dia, nós submetemos na FAPESP, isso exatamente que o Paulo Saldiva falou, que é um projeto grande da FAPESP, chama Centro de Pesquisa e Engenharia. Centro de Pesquisa e Engenharia é só o título, é só uma modalidade de financiamento, não é engenharia necessariamente. Então, nós submetemos o projeto ontem, e é interessante observar o seguinte, quer dizer, se esse projeto vier a ser aprovado, excelente, vamos ficar excitadíssimos com isso e vamos levar isso adiante. Mas mesmo que esse projeto não venha a ser contemplado, é importante saber que nós temos hoje uma prospecção e uma reunião de pessoas que trabalham na área, que estão interessadas nisso, que permite a gente pensar em passos adiantes. Então, na mesma coisa, a gente começou a pensar nessa questão de City Science.
Coincidentemente, né, semana passada eu estava aí, o professor Saraiva, que está por aí, nós estávamos em Boston, a gente visitou, portanto, o Harvard e MIT e discutimos questões dessa natureza. E é interessante verificar, desculpa a minha ignorância, porque até a semana passada realmente a minha ignorância era um pouco maior do que ela é hoje. O fato é que a gente percebe a transdisciplinaridade dessas coisas. Então, tem um laboratório lá que a gente perguntou quem trabalha aqui, qual é a formação das pessoas. Aí você tinha psicologia, física, química, sociologia, etc. Então, esse é um tipo de coisa que eu acho que arregimenta um cérebro da universidade que é importante para um grande tema. Então, baseado nisso, nós começamos a pensar exatamente nessa temática, e uma delas, como eu disse, é não somente, digamos assim, cidade de maneira geral, que na nossa percepção, é claro que nós precisamos conversar com vocês, entender o que significa um pouco isso melhor, mas que nós pensamos inicialmente incluía também coisas como saúde planetária, né, planetary health, city science, etc. Então, isso é uma coisa que eu acho que a Pró-Reitoria poderia fazer em parceria, obviamente, com o IEA, que já começou isso, que tem todo esse envolvimento já desenvolvido, poderia ser uma coisa interessante a se pensar. Existem outros temas, obviamente, a economia azul é um tema também que é muito importante, né, existe uma expectativa de exploração das águas do oceano, que levam a uma economia realmente muito grande, talvez não seja o caso de ficar elaborando sobre isso, mas, enfim, o fato é que essa é uma coisa que nós precisamos, de fato, pensar, e isso está sendo pensado na Pró-Reitoria, não somente eu, os assessores todos, mas, de uma maneira geral, obviamente, a participação de vocês, inclusive, para pontuar coisas que nós não percebemos ainda, seria muito importante. Nós tínhamos, quando eu entrei na Pró-Reitoria, nós tínhamos da ordem de 145 NAPs, hoje nós temos da ordem de 100. Alguns desses NAPs realmente já não funcionavam, outros pediram para serem encerrados. O fato é que, ordem de grandeza, então, nós temos hoje 100 NAPs. Desses NAPs, alguns funcionam melhor, outros funcionam menos bem, mas certamente esse tema de cidades envolve vários NAPs que funcionam bem, como vocês podem ver que está colocado aqui. Então, o que eu gostaria somente de concluir é dizer que a Pró-Reitoria fica muito satisfeita em ver que esse NAP funciona, que as coisas estão funcionando, que esse tema está de acordo com o que nós estamos pensando também, de forma que eu acho que é possível desenvolver uma parceria para, eventualmente, um projeto mais institucional, e dizer também que é uma satisfação grande estar aqui, participar, aprender um pouco desse tema. Acho que a aproximação da Pró-Reitoria de Pesquisa com os estudos avançados, de um modo geral, é uma coisa muito boa, certamente, e isso tem acontecido em várias outras ocasiões e outros temas, né, várias outras coisas que se envolvem entre a Pró-Reitoria e o Estudo de Estudos Avançados, mas eu acho que esse tema em particular também é um que nós poderíamos explorar bastante. Então, eu agradeço enormemente ter vindo aqui, saber que essas coisas estão acontecendo e que nós podemos colaborar e, quem sabe, então, desenvolver, talvez, de tal forma que a soma das partes seja maior, o total seja maior do que a soma das partes. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Silvio. Eu vou, então, agora desfazer esta mesa para chamar, então, a mesa do seminário com os nossos convidados. Muito obrigado. Viu?